Fala, GCista, beleza? Vamos trabalhar nesse bloco de aula em algumas questões da Escola de Aprendiz de Marinheiro. Então, pega o material que está no link aí, você baixa e vamos acompanhar a resolução das questões. Tem um link fixado nos comentários, você vai lá, clica no link, baixa o material e vamos para a solução. Olha a primeira questão. Assinale a opção que apresenta a soma de todos os inteiros que divididos por 11, deixam o resto 7. E estão compreendidos entre o número 200 e 400. Então, existe números entre 200 e 400 que, dividido por 11, deixarão o resto 0. Que números são esses? Então, veja o seguinte, ó. Eu tenho um número 200 e 400. Se ele está compreendido entre esses números, não pode entrar nem o 200 nem o 400. Só vai entrar a partir do 201 e o 399. Então, esse número vai estar entre esse e esse. Pois muito bem. Para eu saber qual é o que deixa resto 7, primeira coisa eu vou testar 200 e vou dividir por 11. Então vamos lá, 200 dividido por 11 é o primeiro que eu vou testar. Quando eu dividir por 11, você vai ver que vai fazer o seguinte, você vai testar 1. 1 vezes 11, 11 para 29, baixo 0. Próximo número vai ser quem? Vai ser o 8. 8 vezes 11, 88, para 90, resto 2. Então, observa que eu peguei 200 dividir por 11, deu 18 e o resto foi 2. Só que o resto que eu quero é 7. Isso significa o seguinte, que para que eu possa ter resto 7, eu vou somar que falta para 7 no resto e também acrescentar no dividendo. Então, observa, você sabe que numa divisão você tem os elementos dividendo, divisor, aí você tem quociente, você tem o resto. Tudo bem? Então, no caso aqui, ó, o resto deu 2. Eu quero que ele chegue ao resto 7. Então, eu vou acrescentar mais um valor que me leve a 7. Quando eu acrescentar esse valor aqui no resto, eu também tenho que acrescentar esse valor no dividendo. É isso que eu vou fazer agora. Então, 2 mais 5 vai dar 7. Então, acrescento também mais 5 lá no meu dividendo. Ficou 200 mais 5, ficou 205. Então, o primeiro número que, quando eu dividir por 11, vai deixar resto 7 vai ser o 205. Beleza? Eu já descobri que o primeiro número é o 205. Então, pronto. Agora, para mim saber quem é o último número, né? Para mim ter uma ideia. Né? Então, vamos lá. Você vai pegar o seguinte, você vai encontrar, como é um APA, que é de 11 em 11, né? Que a divisão é por 11, de 11 em 11 para ver o resto 7, você vai pegar o seguinte, o AN, você vai descobrir como? Pegar o 400 e vai dividir por 11. Vou apagar isso aqui. Você vai pegar aqui 400 e vai dividir por 11. Você vai encontrar quanto? Ó? Encontrar 3. 3 vezes 11, 33. Para 40, deixa 7, baixo 0. Próximo número, 6. 6 vezes 11, 66. Para 40, deixa 4. Então, observa que eu tenho aí, da divisão de 400 por 11, deu 36 e o resto foi 4. Só que o resto, que eu vou precisar é um resto 7. E você viu o seguinte, olha, se eu acrescentar mais 3, vai deixar resto 7. Tudo bem? 4 mais 3 ficou 7. Maravilha. Só que acontece o seguinte, se eu acrescentar mais 3 no dividendo, aí ele vai sair do intervalo que a gente está procurando. A gente quer o intervalo entre 200 e 400. Se eu acrescentar mais 3 no dividendo, ele vai passar. Então, o que eu vou fazer? Você vai, de qualquer forma, você precisa acrescentar 3 ao dividendo. Só que como eu quero que ele fique dentro do intervalo de 200 e 400, eu subtraio 11. Porque não é de 11 em 11, basta subtrair 11. Aí ele vai ficar dentro do intervalo. Então, quando eu pegar 400 mais 3 dá 403,
menos 11, 392. Então, observa que o meu intervalo de números de 11 em 11, que vai deixar resto zero, para mim, vai estar entre quem e quem? 205 e 392. Agora, observa. Ele quer, como ele colocou aí na questão, ele quer a soma. Está bem claro aqui, ó, ele quer a soma. Você está vendo que ele quer a soma de todos os inteiros e divididos por 11 dá um resto 7. Então, como é que eu faço para encontrar o meu n? O meu n, pessoal, é o número de termos. Esse número de termos, basta você pegar aqui, ó, quociente da divisão por 11 do 400 por 11, menos o quociente de 200 da divisão por 11. Então, muito bem, 200 por 11 deu 18, então você vai pegar o quociente da divisão 200 e 400. Então, você vai subtrair aqui, ó, 36 menos 18. 36 menos 18 vai dar o número de termos, que é 18. Então, o meu AN, na verdade, é o A18. Tranquilo. Agora é só fazer uma soma de uma PA. A soma da PA, a fórmula, você lembra, SN é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. É o número de termos. Agora, vou apagar isso aqui. Eu já tenho o A1, que é 205, ele vai de 11 em 11, que é uma PA. E você vai perceber o seguinte, o meu AN, o número de termos é 18. Então, vamos lá. Então, eu quero a soma. Então, S de 18 vai ser quem? S de 18 é 205, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o 392, vezes 18. Esse 18 é o N, certo? Que é a diferença entre o quociente aqui, ó, da divisão de 400 por 11, menos o quociente da divisão de 200 por 11. Aí. Agora é só dividir, ó, 18 por 2 dá 9, e 205 mais 392 dá 597. Multiplicando 597 vezes 9, você encontra 5.373. Consequentemente, a soma dos números, de todos os números inteiros que divididos por 11 dão resto 11, é 5.373, gabarito letra A. Então é assim que se resolve esse tipo de questão. Vamos para a próxima questão, vamos lá. Um videogame é vendido à vista por R$ 2.000 ou a prazo com R$ 400 de entrada e mais uma parcela de R$ 1.800, 4 meses após a compra. Lá no futuro, né? Assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos do financiamento. Observe que ele quer a taxa relacionada a juros compostos, considerando apenas 3 casas decimais e sem arredondamento. Então, considere a raiz quadrada da raiz quadrada de 1,125. Raiz quadrada de raiz quadrada é a mesma coisa de 2 vezes 2 aqui, ó, que dá 4, vai dar raiz quarta de 1,125. Vai ser aproximadamente 1,029. Como eu quero juros compostos e eu quero a taxa, montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Ora, se o valor à vista era R$ 2.000, eu paguei 400, eu estou devendo o quê? R$ 1.600. Ok? E mais uma parcela de R$ 1.800. Beleza. Então, essa parcela, R$ 1.800, ela vai render, em cima do capital que eu estou devendo, que é 1.600, uma determinada taxa no tempo, que é de 4, o quê? 4 após 4 meses, ó. 4 meses. Tá aqui. Pronto, agora é só resolver isso aqui, ó. Então, observa que o meu capital é esse aqui é o montante que eu vou ficar devendo, ó. Esse aqui vai para o futuro, ó, 1.800, 4 meses após a compra. Então, esse aqui é o montante, ó. Ficar devendo. Isso aqui vai ficar rendendo juro em cima de quem? Desse 1.600 que eu estou devendo ainda, porque eu abati 2.000, abati 400. Quando eu estou devendo isso aqui, vai render isso aqui, ó, vai render juros. Beleza. Agora, olha só, posso cortar esse zero com esse zero, porque esse aqui está multiplicando. Ficar 18 sobre 16 é igual a 1 mais i elevado a 4. Beleza. Observa que 18 é 2 vezes 9, será 2 vezes 9, 16, 2 vezes 8.
igual a 1 mais i elevado a 4. Posso cancelar 2 com 2. Ficou apenas 9 dividido por 8. Então, você vai fazer isso aí, ó. 9 dividido por 8, você vai encontrar quanto? Vai encontrar 1,125. Você vai encontrar 1,125. Então, 9 por 8, vai encontrar aqui 1,125 é igual a 1 mais i elevado a 4. Agora, veja, como isso aqui está elevado à quarta potência, eu posso fazer o seguinte, ó. Vai ficar raiz quarta, posso fazer assim, ó, 1 mais i é igual a raiz quarta de 1,125. E veja que a raiz quarta ele já me deu, vai ficar o seguinte, 1 mais i é igual a 1,029. Ok, agora, não tenho mais espaço aqui, né? Vou colocar aqui em cima. Então vai ficar o seguinte, i é igual a 1,029 menos 1. I é igual a 1, vai ficar 0,029. Como eu quero em percentual, eu multiplico por 100%. Então, 0,029 é como se fosse 29 sobre 1.000 vezes 100%. Posso cortar 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Então, ficou 2,9% essa taxa. Então, a taxa vai ser de 2,9%. O gabarito seria a letra B. Então, só fazer aqui um repeteco para você, ó. Dá um pause aí se você tiver dúvida. Eu vou só te mostrar aqui de novo, ó. Olha só. Ele falou que o videogame é vendido a 2.000, a prazo 400 de entrada e mais uma parcela de 1.800. Se eu abato 400 de R$ 2.000, eu fico devendo 1.600. 1.600 que vai render juros para eu pagar esses 1.800 em 4 meses. Então, o montante é os 1.800 em 4 meses. Então, ficou assim, ó. O montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a t. O montante é 1.800. A parcela que eu vou ficar devendo, porque eu já bati 400 de entrada dos 2.000, né? Então, se eu tinha 2.000, abati a parcela de 400, fiquei devendo 1.600. Então, o capital que eu estou devendo é 1.600, que vai render juros compostos em cima dele. Quero saber qual é a taxa que vai ser apresentada. Você pode cortar 0 com 0, cancela 0 com 0. Você viu que eu coloquei 2 vezes 9 dá 18 e 2 vezes 8 dá 16. Corta 2 com 2, ficou 9 sobre 8. 9 sobre 8 deu 1,125. Agora, se está elevado à quarta potência, ele passa como raiz quarta de 1,125. Então, isso aí representa 1,029. Então, I é igual a 1,029 menos 1. Logo, isso é 0,029. 0,029 é 29 sobre 1.000 vezes 100. Isso vai me dar 2,9%. Gabarito realmente a letra B. Então, foi só um repeteco aí para que você pudesse ver organizadozinho, né? Pois muito bem, vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta o valor de x para o qual é solução da equação log de x na base 9, mais log de x na base 27, menos log de x na base 3, igual a menos 1. Então, observe o seguinte, ó. Vamos fazer a solução disso aqui. Para a solução, você tem que lembrar que todo mundo tem que ficar na mesma base, no mínimo aqui, ó. Ficar 3 vezes 3, né, 9. Eu já sei que 9 é 3 ao quadrado. Pegar 3 vezes 3 vezes 3, já sei que isso aqui vale 27. Já sei que 27 é 3 ao cubo. Outra coisa que você tem que lembrar do logaritmo são as propriedades dele, além de saber o que significa cada um. Então, se você tiver assim, ó, logaritmo, logaritmo de b na base a igual a x, você vai ver que você tem os elementos aí tranquilo, né? Primeiro, você tem o logaritmando, esse b aqui representa o logaritmando, esse a é a base, e esse x aqui é o próprio logaritmo. Tudo bem?
Então, basicamente, você tem isso aí. Agora, você tem que lembrar que A é que vai me dar o quê? A elevado a x igual a B, aonde você tem o quê? Você tem que o A é menor, o 0 é menor que A, né? O A é maior que 0 e diferente de 1. E você tem ainda o quê? Você tem ainda que o B tem que ser maior que 0. Bom, então, essa é a regrazinha que você tem do logaritmo. Muito bem, agora eu vou usar a propriedade do logaritmo aqui. Ó. Isso é o seguinte, eu tenho assim, ó, logaritmo de x na base 3 ao quadrado mais logaritmo de x 3 ao cubo menos logaritmo de x na base 3, isso aqui está elevado a 1, né? Igual a menos 1. Então, a propriedade é o seguinte, ó, você vai pegar esse rapazinho aqui, que é o expoente da base, ó, e vai levar ele para aqui e ele vai ficar invertido. Vai ficar o seguinte, ó, a propriedadezinha, ó, vai ficar 1 meio, que multiplica logaritmo de x na base 3. Mais, isso aqui, ó, leva também, ó, tá invertido, ó, 1/3 multiplica logaritmo de x na base 3. Menos. Esse 1 também iria invertido, mas se tornaria 1 de qualquer forma. Então, ficaria 1 multiplica logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Agora, ó, eu vou colocar em evidência o logaritmo de 3. Então, vai ficar assim, ó, 1 meio mais 1/3 menos 1. Isso tudo vezes o logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Agora eu vou somar isso aqui, ó, 1 meio mais 1/3 menos 1. Então, vou colocar em evidência, vou colocar aqui todo mundo no mesmo denominador. Vou colocar o 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, mais 6 por 3 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 6, aqui tem 1, né? 6 dividido por 1, 6 dividido por 1 dá 6, vezes menos 1 dá menos 6. 3 mais 2 dá 5, menos 6 deu menos 1, ou menos 1/6. Ok. Então, ficou aqui, ó, menos 1/6, vezes o logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Ok. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Isso aqui ficou 1/6 vezes o logaritmo de x na base 3 igual a 1. Agora esse 6 vai passar multiplicando, vai ficar log de x na base 3 igual a 6. Agora é só aplicar a propriedade. Vai ficar o seguinte, ó, x é igual a 3 elevado a 6. X vai ser igual. 3 elevado a 6 é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. X é igual. 3 ao quadrado é 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. O gabarito seria a letra B, de beleza pura. Então, basicamente, é assim que se resolve o logaritmo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Dá um pause, pessoal. Sempre dá um pause, verifica aí se você consegue fazer antes. Se não conseguir, tenta fazer verificando passo a passo, tá bom? Espero que você consiga fazer com tranquilidade. Claro, basta treinar. Sabe-se que 1 menos cosseno de x ao quadrado vezes cotangente de x ao quadrado mais 1 é igual a, para x diferente de k, π com k pertencente aos inteiros, que a secante de x ao quadrado menos 1 dividido pela tangente de x ao quadrado mais 1 é igual a b, quando o seno de x é igual a raiz de 2. Assim, assinale a opção que apresenta o valor de b elevado a a. Então vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Ó, uma das soluções que você poderia pensar era o seguinte. Ele está dizendo que o seno de x aí é raiz de 2 sobre 2.
Isso te lembra que tem um parceiro dele que eu poderia adotar, que seria o cosseno, que seria a raiz de 2 sobre 2, ó, que me lembra, por exemplo, o ângulo de 45 graus, que ele não falou é 45 graus, que ele nem falou aí, mas a gente pode pensar. E eu posso pensar na tangente de x igual a 1. Vamos ver lá. Então, o A, ele me disse que o A é 1 menos cosseno de x ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, ó. 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso tudo aqui vezes cotangente, né? 1 sobre a tangente. 1 sobre a tangente, que é 1 ao quadrado, mais 1. O que a gente chegou nesses valores aqui? A gente chutou aqui, ó, raiz de 2 me lembra o cosseno raiz de 2 e me lembra a tangente de 1 e me lembra o ângulo de 45 graus. Então, por isso que a gente adotou isso aqui. Vamos ver se é verdade. Ó. Vai ficar 1 menos raiz de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado são 4. Vezes 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 deu 2. Agora eu vou fazer a propriedade distributiva. Vou ficar pelo primeiro, pelo segundo. Ficar A igual 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 2, 4, sobre 4. Então, A é igual a 2 menos 4 sobre 4 dá 1. Logo, meu A vale 1. Eu encontrei o A aqui, equivalente a 1. Agora vamos encontrar o B. O B, ele disse o seguinte. O B é a secante de x ao quadrado. Então, a secante aqui vai ser 1 sobre o cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno, que a gente encontrou raiz de 2 sobre 2, adotou raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, é menos 1. Isso tudo sobre tangente. A tangente nós descobrimos que é 1. 1 ao quadrado mais 1. O meu B aqui vai ser quem? 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado vale 2. 2 ao quadrado vale 4. Menos 1. 1 ao quadrado dá 1, mais 1 deu 2. O meu B vai ser quem? Você vai pegar agora isso aqui, ó. Você vai pegar 1 vezes o inverso disso aqui, tá? Vai ficar 1 sobre 1 vezes 4 sobre 2, menos 1, tudo sobre 2. Então, meu B vai ser igual a quem? 4 sobre 2 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 1. 4 sobre 2 dá 2, vezes 1 dá exatamente 2. Menos 1 dá 1 sobre 2. Encontrei meu B. Agora, ele pergunta quanto é B elevado a A. B elevado a A vai ser quem? 1 meio elevado a 1. 1 meio elevado a 1 vale 1 meio. O gabarito aí realmente seria a letra B. E aí, o que vocês acharam dessa solução? Vamos agora para outra solução. Vamos lá. Então, tá aí, dá um print aí para ver se você gostou ou não dessa solução. A outra solução seria utilizando a identidade. Vamos para uma segunda solução aqui, ó. Então, vamos relembrar aqui, ó. Se você pegar aqui na solução, você poderia pensar o seguinte, que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, se eu isolar o seno de x ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de x ao quadrado. Então, já tem essa relação lá que ele colocou. Agora, quem é a cotangente? A cotangente de x ao quadrado mais 1, ela corresponde à cossecante. Ó. Então, você pode ter uma cossecante aqui, ó, cossecante de x ao quadrado é igual a cotangente de x ao quadrado mais 1. Você tem essa relação, aí é só a gente substituir inicialmente, tudo bem? Então, vamos fazer a substituição.
Muito bem, fazendo essa substituição vai ficar assim, ó. A é igual a seno, né, que vai ficar seno de x ao quadrado, vezes a cotangente, a cossecante no caso. Mas a cossecante, quem é a cossecante que nós sabemos? A cossecante é 1 sobre o seno de x. Vai ficar assim, ó, 1 sobre o seno de x ao quadrado. Aí você pode cancelar esse com esse, isso implica dizer que meu A vai valer 1. Eu já encontrei o valor de A. Agora vamos calcular o B. Então, calculando o B, a gente vai fazer o seguinte, ó. B, ele diz que a secante ao quadrado, secante de x ao quadrado menos 1, dividido pela tangente de x ao quadrado mais 1. Então, olha só, eu tenho que encontrar uma relação que envolva essa tangente aí, por exemplo, né? Eu vou envolver com a secante. Então, o que é que eu sei da secante? Eu sei que a secante de x ao quadrado, ela equivale a quem? Ela equivale 1 mais a tangente de x ao quadrado. 1 mais a tangente de quem? De x ao quadrado. Então, essa relação aqui, ó. E é isso que eu vou fazer, ó. Colocar onde tiver secante, eu vou colocar 1 mais tangente de x ao quadrado menos 1 e continuar com a tangente de x ao quadrado mais 1. Pronto. Substituição da primeira lá para sumir com essa secante. Agora eu vou colocar o seguinte. B vai ser quem? Ó, mais 1 com menos 1 vai embora. Então ficou só tangente de x ao quadrado. Isso é a mesma coisa de quem? De seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado. Pronto, eu já encontrei essa primeira parte aqui. Agora a parte de baixo é a mesma coisa. Ó, seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado mais 1. Então, vou organizar essa parte de baixo aqui, ó, B. Eu vou continuar com seno lá em cima, vou continuar com aquela parte de cima, seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado. Vou resolver aqui embaixo agora. Vai ficar o seguinte, ó, o MMC aqui é cosseno de x ao quadrado. Aqui é como se tivesse 1. Então vai ficar MMC cosseno de x ao quadrado dividido por cosseno de x ao quadrado vai valer 1. Então, o cosseno vai ficar aqui, ó. Cosseno de x ao quadrado. Por cosseno de x ao quadrado dá 1. Então, sobra quem? Vezes seno de x ao quadrado. Sobra ele. Mais cosseno de x ao quadrado dividido por 1 vai dar cosseno de x ao quadrado. Vezes 1 vai dar cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Agora, o que é que eu sei? Ó? B é igual. Eu sei o seguinte, eu sei que seno mais cosseno, a gente já tem essa relação. Está aqui, ó. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado vale 1. Então, eu vou substituir isso aí. Agora, assim, ó, repete lá, ó, seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado dividido por 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Agora, ó, é só inverter, ó, mantém a primeira, que é seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado, fez o inverso lá, ó, que vai ficar cosseno de x ao quadrado sobre 1. Agora eu posso cortar, ó, cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado. Isso ficou apenas seno de x ao quadrado. E ele disse que isso vale raiz de 2. Então, vou pegar aqui, ó, raiz. Isso vai ficar raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado.
Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vale 2. 2 ao quadrado, 4. Simplifico aqui, dividindo por 2 no numerador e o denominador por 2. Isso aqui vai me dar igual a quanto? Vai me dar igual a 1 meio. Gabarito, letra B. Observe a figura abaixo. Ele fala o seguinte: se A, B, C, D, para ver aqui, ó, A, B, C, D é um quadrado e ABP, um triângulo equilátero, triângulo equilátero você já sabe, todos os lados são iguais e todos os ângulos internos são iguais, 60, 60, 60, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, tem que ser 60, 60, 60 e todos os lados são iguais. Determine o ângulo X e assinale a opção correta. Olha, como isso aqui é um quadrado, esse lado aqui vai ser igualzinho a esse lado aqui, vai ser igualzinho a esse lado aqui e esse lado, porque todos os lados são iguais. Isso é um quadrado. Tudo bem? Então, eu vou colocar isso aqui. Ó. Então, eu vou chamar de... Então, esse aqui é um quadrado. Ó. Vou chamar isso aqui de K. K, K, K. Então, todos são K. Ora, se esse rapaz aqui é um triângulo equilátero, isso aqui é um triângulo equilátero, eu já sei que no triângulo equilátero eu tenho todos os lados congruentes, assim como eu tenho também todos os ângulos congruentes. E eles serão congruentes iguais a 60. Então aqui, ó, se esse lado aqui é o mesmo lado, se esse lado K é o mesmo lado do quadrado, e esse triângulo equilátero tem todos os lados iguais, então aqui também tem que ser K e aqui tem que ser K. E o ângulo interno tem que ser 60, 60 cada um. 60, 60, 60. Tudo bem? Agora o que é que eu sei mais? Sobrou o seguinte, ó, se você prestar atenção, esse ângulo aqui, ó, X, observa que ele vai ser esse mesmo ângulo aqui, ó, X. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, mesmo ângulo X. Então, eles são opostos pelo vértice. Então, você está vendo que eles são iguais. Agora, o que eu ainda posso fazer? Se você observar esse triângulo maior, se você lembrar um triângulo isósceles, por exemplo, você vai ver que ele tem dois lados congruentes e ângulos da base congruentes. Então, esses dois lados aqui, ó, vão ser iguaizinhos e os ângulos da base eles serão congruentes. Tá bem? Se eu chamar de U, vai ser igualzinho a U. Onde é que você está vendo esse triângulo isósceles? Você está vendo ele aqui, ó. Esse amarelão aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui é um triângulo isósceles. Olha, ó, porque esse lado aqui do retângulo está fazendo parte desse triângulo. Se esse lado aqui é K, esse também é K. Então, já tenho dois lados congruentes. Se eles têm dois lados congruentes, esse ângulo da base serão iguais. Esse ângulo aqui, que eu vou colocar de amarelo, ele é igualzinho a esse laranja aqui. Vou botar laranja com laranja. Então, vai ser laranja, esse ângulo laranja é igualzinho a esse ângulo laranja. Então, como é que eu faço para calcular? Veja o seguinte, ó. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui os ângulos. Então, beleza. Eu vou chamar esse ângulo aqui de U. Se ele vai ser igualzinho a esse laranja aqui, eu vou chamar ele de U. Agora, presta atenção. Eu quero, se eu pegar só um lado, já sabe que eles são isósceles aqui. Deixa eu só apagar aqui, para ficar menos tumultuado. Ó, se você prestar atenção, com bastante calma, você vai ver o seguinte, ó, eu posso calcular este lado do triângulo aqui, ó. Eu coloquei de laranja, tá vendo? Ó? É justamente que eu quero encontrar esse ângulo U. Se eu somar todos aí, você vai ver que a soma tem que dar igual a 180. Então, observe o seguinte, se eu somasse, ó, U, ângulo U, que eu chamei de U, mais o ângulo X, mais o ângulo 60, isso tudo tem que valer quanto? A soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Tá lá, 180. O que é que eu sei mais? Ó? Que U, eu vou isolar o U. U vai ser o quê? 180 menos 60 menos X. Logo, esse ângulo U é 120 graus menos X. Eu não vou ficar toda hora falando graus, mas você já entenda que é 120 menos X é 120 graus. Então, aqui, ó. Então, 120 menos X. Então, já descobri que o ângulo U ele é 120 menos X. Tudo bem?
Então, se esse ângulo U é 120 graus menos x, esse outro ângulo também tem que ser 120 graus menos x. Porque aqui você tem um ângulo isósceles. O que é que eu sei do ângulos isósceles? Ele tem lados congruentes e ângulos da base congruentes. Então aqui, ó, como aqui tem um ângulo de 90 graus também no meio, ó, tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, por causa do retângulo, ou por causa do quadrado, desculpe, por causa do quadrado, todos esses ângulos aqui, ó, são 90 graus. Então, já tem um ângulo de 90, um ângulo de 60. Eu já descobri quanto é que vale esse U, já sei que é 120 menos x. Já sei quanto é que vale esse U, que é 120 menos x. E vou somar, ó, todo mundo aqui agora. Ó. Quantas vezes apareceu o ângulo 120 menos x? Duas vezes. Ó. Aqui e aqui. 120 menos x. Então, duas vezes 120 menos x, mais 90 graus, que está aqui, mais 60 graus, que está aqui. Isso tudo tem que dar quanto? 180. Então, esse triângulo isósceles, qual é a característica de um triângulo isósceles? Os lados congruentes e ângulos da base congruentes. Quais são os ângulos da base, que eu chamei de U? E quanto é que a gente calculou para U? A gente viu que é 120 menos x, 120 graus menos x, tudo bem? Agora, como foi que eu encontrei essa relação? Eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Eu já tenho 2U, ficar duas vezes o valor de U, que é 120 menos x. Aqui, ó. Mais 90, mais 60, isso eu vou igualar a 180. Agora eu vou fazer a distributiva. Ó. 2 vezes 120, 240, menos 2x. 90 mais 60 dá 150. Então, esse ângulo vai passar subtraindo. Ó. Ele vai passar para o outro lado da igualdade com o sinal contrário. Se estava positivo, 150, porque 90 mais 60, 150. Vai passar negativo. Então, vai ficar agora 240 menos 2x igual a 30 graus. Agora eu vou passar o 240 subtraindo. Vai ficar... Olha, eu vou passar somando, subtraindo o 30 graus. Né? Eu vou trazer ele para o primeiro membro. Ó. E vou trazer o menos 2x para o segundo membro. É isso que eu vou fazer agora. Fica mais fácil para mim. Para você também, na hora do cálculo. Então vai ficar o seguinte, ó. Ficou assim, ó. Só voltar aqui que eu adiantei demais, ó. Ficou assim. 240 menos 2x igual a 30. Esse 30, ele vai passar subtraindo e o menos 2x vai passar com o sinal trocado positivo. Vai ficar 240 menos 30 graus igual a 2x. 240 graus menos 30 graus vai dar 210 graus. O 2 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 210 dividido por 2. 210 dividido por 2 dá 105. Então, o valor do ângulo que ele pede na questão, que é o valor de x, você vai marcar aí 105 graus. Gabarito, letra B. Próxima questão. Encontre os valores dos arcos x e y indicados na figura abaixo e assinale a opção correta. Tudo bem? Então, aqui o que ele está pedindo? Ó. Você vai observar que eu posso analisar que todos estão fora do centro. Então, eles são excêntricos. Você tem esse ângulo interno aqui, ó. Ele tem essa relação com esse x aqui, com esse arco e com esse arco aqui. Então, ele é o excêntrico interno. Esse aqui é o excêntrico externo. Então, essa relação do interno vai ser o seguinte, ó. X mais y sobre 2 é igual a 75 graus. O externo vai ser o seguinte, x menos y sobre 2 é igual a 15 graus. Agora, ó, só resolver como se fosse um sistema. Ó. Então, x mais y aqui na primeira vai ficar como? X mais y é igual a 2 vezes 75, 150 graus. A segunda, x menos y é igual a 2 vezes 15, 30 graus. Pronto. Agora é só resolver o meu sistema, onde eu tenho aqui ó, x mais y igual a 150. Eu tenho x menos y igual a 30. Somando isso aqui, ó,
Você soma aqui, ó. X mais x, 2x. Mais x menos x dá zero. Mais y menos y dá zero. 150 mais 30 dá 180 graus. X é igual a 180 graus dividido por 9. Isso implica dizer que meu x é igual a 90 graus. Se é 90 graus, você olharia para a questão. Ó. Observe que eu eliminaria a letra A, B, C, D, ficaria com a letra E. Mas vamos calcular o outro. Ó. Vai ficar x menos y é igual a 30 graus. Escolhi essa segunda equação. Vou substituir agora aqui, ó. 90 graus menos 30 graus é igual a y. Y é igual a 60 graus. Tanto faz, você pode substituir aqui, ó. Você pode substituir aqui 90 graus mais y igual a 150. Y é igual a 150 graus menos 90 graus. Y continua dando 60 graus. Essa aqui, só para quem não entendeu o que eu fiz o seguinte, ó. Eu não queria isolar o y, eu consegui trazer o y para o segundo membro. Ó. Ficou o x aqui no primeiro membro, positivo. Ó. Aí esse ângulo que estava positivo aqui desse lado, ó, positivo, eu levei ele negativo. Ó. Ficou menos 30 graus. E levei esse cara para o outro lado positivo, ó, y. Só para quem não entendeu. Era só subtrair o ângulo de 90 menos 30. 90 menos 30 seria 60 graus. O gabarito realmente seria a letra E. É só fazendo aqui para ficar bonitinho, para que você tire um print. E organizadozinho aqui para você ver também. Ó. É bem legalzinho aqui também dessa forma. Animação. Então, gabarito é realmente a letra E. Não tem dúvida. Próxima questão. Calcule a área S e o perímetro P do triângulo ABA'. Então, ele quer exatamente essa área e esse perímetro. Tudo bem? Esse triângulozinho aqui. Olha, eu posso aplicar várias relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por exemplo, se eu chamar isso aqui de M, preciso dessa altura aqui, né? Se eu chamar isso aqui de M, esse pedaço aqui todinho vai ser quem? Não já tem 12? Vai ser 12 mais M. Então, eu poderia aplicar essa propriedade seguinte. Ó. Esse lado ao quadrado, 8 ao quadrado, é igual esse pedacinho aqui, ó, M, vezes esse pedaço todinho, 12 mais M. Tudo bem? 8 ao quadrado vale 64. É igual a M que multiplica 12 mais M. Ora, quem é 64? 64 não é 4 vezes 16, que vai dar M que multiplica 12 mais M. Só que 16, tu concorda? Ó, se já tem 12 aqui, para completar o 16, só falta quanto? 4. Então, já sei que 4 vezes 12, mais quem que vai ser o M? O 4. Igual a M multiplica 12 mais M. Então, observa que esse lado eu consegui igualar esse cara eu consegui igualar a esse outro rapaz aqui. Consequentemente, eu consegui descobrir que esse pedaço M vale 4, sem precisar fazer uma equação do segundo grau, que ia dar uma equação do segundo grau. Então, eu já descobri que esse pedacinho aqui é 4. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso aplicar a relação da altura aqui, ó, já que eu tenho quanto é que vale M, né? 12 mais M. 12 mais M não é 12 mais 4, não vai dar 16. Então, esse pedacinho todinho é 16, não já tem 4 aqui, só pode ser realmente 12. Ó. 12 mais 4, 16. Então, esse pedaço só pode ser 12. Eu poderia aplicar o seguinte, ó. Altura ao quadrado é igual a 4 vezes 12. Então, a altura é igual a 4 vezes 2 são 48. Então, a altura é igual a raiz de 48. Raiz quadrada de 48. 48, você pode ver que é o quê? É a mesma coisa de 4
48 é a mesma coisa de 4 vezes 12. Tudo bem? Eu também posso dizer que isso aqui é a mesma coisa de quem? 12. É a mesma coisa de 4 vezes 3. Só para a gente organizar. Então, isso aqui vai ser o quê? Igual a raiz de 4 vezes raiz de 4 vezes raiz de 3. Então, raiz de 4 é 2. Raiz de 4 são 2. Raiz de 3 é raiz de 3. Então, 2 vezes 2 dá... A minha altura é quem? 4 raiz de 3. Pronto, então encontrei que minha altura é quem? 4 raiz de 3. Pronto. Agora, é só calcular o perímetro. O perímetro não é 2π? 2π vai ser quem? Somar todos os lados. Ó. 8 mais 4, 12. 12 mais 4 raiz de 3 dá 12 mais 4 raiz de 3. Observa que agora eu posso colocar o meu 4 em evidência. Ó. 4 eu vou colocar do lado de fora, aqui multiplica. Ó. Então, eu vou pegar 12 dividido por 4, dá 3, mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Ó. Então, já teria que meu perímetro é 4 que multiplica 3 mais raiz de 3. Seria aqui a letra D. Ó. Já teria a resposta que seria a letra D. Mas para calcular a área, mas só a área desse triângulo aí, AB', a área do triângulo AB', isso aqui vai ser quem? Base vezes altura dividido por 2. A minha base é 4. A altura é 4 raiz de 3. Dividido por 2. Então, a área de AB' é igual. 4 vezes 4 é 16. 16 por 2 dá 8. Dá 8 raiz de... Ó, outra maneira de encontrar, se você quisesse encontrar aqui essa altura, ela é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Seria 8 ao quadrado é igual a m ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, 64 é igual a 16 mais a altura ao quadrado. A 64 menos 16 é igual a altura ao quadrado. Aqui vai ficar a altura ao quadrado é igual a 48. Então, a altura é igual a raiz de 48. Nós vimos que a raiz de 48 é 4 raiz de 3. Então, são maneiras que você tem para resolver o mesmo problema. Deixa eu só deixar aqui, dá um print aí, mas eu vou colocar aqui bonitinho para você tirar o print, né? Outra maneira de você tirar o print aqui, ó. Mas a mesma ideia. Ó. Lembra que quando você vê 2π, equivale ao perímetro, viu, pessoal? A simbologia do perímetro é o 2π. Está ali a área, é 8 raiz de 3, gabarito letra D, realmente. Tudo bem? Ó, eu evitei, por que eu fiz esse desmembramento aqui do 64? Eu transformei o 8 em 4 vezes 16. Para evitar fazer uma equação do segundo grau, porque ó, quando eu cheguei aqui, ó, nessa parte aqui, ó, como é que você resolveria convencionalmente? Faria assim, ó, 64 é igual a m vezes m dá m ao quadrado, mais 12, mais m vezes 12 dá 12m. Ficaria m ao quadrado mais 12m menos 64 igual a zero. Vai ser tirar o delta, vai ficar 12 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 64. Observe que ia dar muito mais trabalho. Aqui ficou muito mais simples porque eu converti o quê? Ficou 4 vezes 16, que dá a mesma coisa de 64. Aí equiparei a ele aqui, ó. 4 vezes 16, ó. Mas quem é 16? É 4 mais 12. Encontrei aqui, ó. Igualei esse lado com esse lado, então essa equivalência é verdadeira. Ó. Isso é verdadeiro, facilitou minha vida. Tudo bem? Mas se não, você faria resolvendo isso aqui, sem problema nenhum. Aí para resolver o delta, você faria assim, ó. Delta vai ser quem? Delta é igual a 144, menos comendo dá mais. 4 vezes 64 dá 256. O delta aqui seria 400. Aí você iria calcular, vou apagar aqui, aí você iria calcular quem?
o x aqui no caso, né? Então, o m, né? M. Então, m seria o quê? Menos b, que é menos 12, né? Ó, tá aqui na equação, ó, menos 12, mais ou menos raiz de delta, raiz de 400, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a aqui, 2 vezes m, né? No caso, está sendo 1. Então, vezes 1, 2. Aí, meu m seria quem? Menos 12, mais ou menos. A raiz de 400 é só você pegar 4 vezes 100 dentro da raiz. É a mesma coisa de raiz de 4 vezes a raiz de 100. Então, a raiz de 4 é 2 vezes 10. Então, é mais comum, é 20. Ficar 20 dividido por 2. Então, m é igual. Menos 12 mais 20 dá 8. 8 dividido por 2 daria 4. Que seria o m'. Aí o m duas linhas seria quem? Seria menos 12 mais 20 daria menos 32 sobre 2, que daria menos 16. Isso aqui não me interessa a parte negativa, realmente, ó, m é igual a 4. Mas ao tanto de passo que eu tive que fazer, calcular o delta, me lembrar do delta, foi complicado, né? Mas é importante saber isso aqui também. Então, preferi adotar dessa forma. Espero que você tenha entendido. Espero que você pratique isso aqui. Vamos para a próxima. Uma esfera com centro em O possui volume igual a 1372 π sobre 3 centímetros cúbicos. Se tomarmos um plano e o fizermos interceptar essa esfera a uma distância d, e o seu centro, a seção plano circular resultante de centro O', terá área igual a 24 π centímetros quadrados. Assim, de acordo com os dados, calcule o valor de D, ou seja, O', e assinale a opção correta. Então, ele está dizendo que essa área aqui é a área que ele chamou de seção plano circular. Ele disse que a área aqui, essa área aqui, vai ter valor igual a 24 π. 24 π centímetros quadrados. Maravilha. Aqui você vai ter o eixo da esfera, né, pessoal? Esfera, só para a gente ter uma ideia, aqui vai ter um eixo da esfera. E aí ela vai ser meu parâmetro seguinte, ó. Esse centro dessa seção, esse centro aqui dessa seção plano circular, o O', ele vai ter um raio, ó. Chamar um raiozinho. A esfera também vai ter seu raio, ó. Eu vou chamar de Rzão. E aí eu consigo encontrar essa distância aqui, ó. Vou chamar de D, ó. Então é isso que ele quer que a gente calcule, essa distância. Vamos ver como é que a gente calcula isso aí, ó. Vamos lá. Eu vou traçar aqui um eixo vertical da esfera. E aí o que é que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou colocar esse raio da seção plano circular, vou chamar de R. Vou pegar o Rzão, que vai ser o raio da esfera. E vou calcular esse D, que vai ser a distância, vou chamar de D, distância. Que é o que ele quer, no final das contas. Ele me disse o seguinte, que o volume é 4/3 de πr ao cubo, né? Aliás, desculpa. A gente já sabe que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. A gente tem que saber disso. E agora eu vou igualar ao valor que ele me deu relacionado ao volume, que é 1372 π sobre 3. Então, vou igualar isso aí. Aí veja que eu posso cancelar 3 com 3, posso cancelar π com π, e o 3 com 3. Então, ficou 4 vezes r ao cubo igual a 1372. Agora, o 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo 1372 sobre 4. 1372 sobre 4 vai dar 343. 343 é 7 vezes 7 vezes 7, é 49 vezes 7. 49 vezes 7 dá 343. É 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7 dá 7 elevado ao cubo. Ora, igualei ao cubo, é só cortar, então meu raio vale 7. Pronto, então encontrei o meu raio valendo 7. Então, o raio da esfera vale 7. Tá lá, substituí, ó. O valor foi substituído, tá aqui. Ele está valendo 7. Agora, eu preciso encontrar esse raiozinho aqui, ó, que é o raio dessa seção plano circular. Então, vou fazer aqui, ó. Então, a área da seção plano circular, vou botar SP,
vai ser igual a π vezes r ao quadrado, porque a área que tem equivalência ao círculo, então não tem problema. Então vai ser o quê? A área vai ser o quê? πr ao quadrado. Então, o que é que eu vou calcular agora? Eu vou observar que ele me deu que 24π é o valor dessa área, dessa seção plano circular. Igualei a πr ao quadrado, agora eu posso cancelar π com π, então vai ter que r é igual a raiz de 24. 24 eu posso fatorar para ver se eu posso verificar se alguém ficou com expoente 2. Você vai ver o seguinte, se eu não quiser, eu posso até deixar o 24 aqui, porque vai ser mais fácil lá na frente. Eu posso até deixar r ao quadrado aqui, que vai ser mais fácil quando a gente for fazer o teorema de Pitágoras. Eu já tenho quanto equivale a r ao quadrado, não preciso nem fatorar. Mas se você quiser saber, isso aqui vai dar 2 raiz de 6. Ó. Se quiser saber 24, a raiz dele é 2 raiz de 6. Mas nem vai precisar disso aqui. Se eu considerar o raio da seção plano circular como 24, o raio ao quadrado, maravilha, é só substituir no teorema de Pitágoras. Porque aqui, ó, você vai ter aqui, ó, hipotenusa e vai ter os outros catetos. Um dos catetos é a distância que eu quero. Então vamos lá, ó. Você quer ficar como? Ó? Vai ficar r ao quadrado é igual o r ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, ó, r ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado mais d ao quadrado. Pronto. Agora é só substituir aqui, ó. R ao quadrado, o R eu encontrei, é 7. Igual ao R2, a gente já tem, ó, 24. Mais a distância ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. O 24 está somando, ele passa subtraindo, menos 24. 49 menos 24 dá 25. Então, meu d ao quadrado é igual a 25. D vai ser igual a raiz de 25. Só me interessa a parte positiva. Então, vai dar d igual a 5 centímetros, gabarito, letra C. Uma questão bem elaborada, só questões interessantíssimas da EAM. Escola de Aprendizes de Marinheiro. Muito boa mesmo, só questão bem legal. E com isso eu encerro essa bateria de questões. Espero que você tenha compreendido. Se não, rever novamente os vídeos. Não esquece de baixar o material que está aí. Tem um link fixado nos comentários para que você possa rever quantas vezes você quiser esse conteúdo, para que você possa, no dia da prova, obter o tão almejado êxito da aprovação. Então, espero vocês. Até mais. I look at people and I want